Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do livro do Evangelho de Mateus. Hoje vamos avançar um pouco mais, adentrando pelo capítulo 8, e aqui nós iniciaremos, o ministério de Jesus realizando milagres, ressaltando que Mateus deixa isso muito bem pontuado, que Jesus só começou a fazer milagres depois de ter ensinado os princípios elementares dos oráculos do Senhor, que são os princípios básicos de um relacionamento com Deus. Nós devemos nos atentar aos princípios que o Senhor Jesus nos ensina. Eles foram dados no Sermão do Monte, aonde Jesus nos ensina a nos relacionar com o Pai. O que o ensino do Senhor Jesus tem por objetivo é nos ensinar a forma correta de nos relacionar com Deus. E isso significa que não se pode estabelecer um relacionamento com Deus de qualquer maneira. Não pode ser um relacionamento em que eu imponha a forma que eu desejo me relacionar com Ele. Existe já uma estrutura e ela foi ensinada durante todo esse percurso que nós traçamos até aqui. Agora vamos adentrar ao ministério de Jesus, aonde veremos, as consequências dessa relação com Deus. Todos os milagres. Se você deseja um milagre do Senhor na sua vida, você precisa entender que esse milagre será a decorrência da relação que você tem íntima com Deus. A fé, ela é produzida em nossos corações e fortalecida a cada dia a partir desse relacionamento. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, ele começa falando a respeito do primeiro milagre, a cura de um leproso. Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, duas coisas aqui nessa passagem nos chamam a atenção. Deus sempre quer o melhor para nós. Embora nós sempre tenhamos essa dúvida, Será que Deus quer isso para a minha vida? Será que Deus quer me curar? Será que Deus quer abençoar meu casamento? Será que Deus quer me prosperar? Será que Deus quer restaurar minha família? Será que Deus quer abençoar a minha vida profissional? Claro, Jesus sempre quer. Perceba que a resposta do Senhor foi imediata. Ele não titubeou. Ele respondeu de pronto: sim, eu quero, fica limpo. A vontade de Deus para as nossas vidas, meu irmão, segundo está escrito em Romanos, capítulo 12, ela é boa, perfeita e agradável. Deus deseja realizar os desejos do nosso coração. Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O leproso adorou. O leproso se agradou em estar ali com Jesus. E Jesus satisfez o desejo do seu coração, que era ficar limpo. No versículo 5 ele diz que o próximo milagre foi a cura de um criado de um centurião. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando:
Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mais uma vez, né? Veja a prontidão do Senhor Jesus em nos atender. Jesus sempre está disposto a nos atender. Jesus está sempre pronto para nos ouvir. Jesus está sempre à disposição daquele que o clama, o procura, aquele que o busca. Meu irmão, não perca a fé dentro do teu coração. Jesus está disposto a te curar, abençoar a sua vida, realizar os projetos do seu coração. Clame-o com fé, clame-o sabendo que Ele está disposto a te ajudar, a te favorecer e a te abençoar. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que coisa interessante, né? Essa fé é uma fé de qualidade e nós precisamos procurar desenvolver essa fé, uma fé diferente, né? Todos nós, sem sombra de dúvidas, né? Aceitaríamos o convite de Jesus. Jesus disse, eu vou lá na sua casa curá-lo. E o centurião, ele disse, não precisa, eu não sou digno que o senhor vá lá. Mas eu creio tanto no poder da sua palavra. Eu creio tanto na autoridade da sua palavra. Que se o senhor mandar uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo ficará curado. Nós precisamos colocar a nossa fé na palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos crer no poder que essa palavra tem de nos abençoar e de realizar milagres em nossa vida. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra no mais profundo do ser humano, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Isso significa dizer que a palavra de Deus ela vai aonde nós não podemos. A palavra de Deus é capaz de realizar o que nós não conseguimos. E é por isso que nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra do Senhor Jesus. Versículo 9, o centurião explicou. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Ao meu servo eu digo, faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa interessante. Jesus ficou admirado com a qualidade da fé daquele homem. E olha, a fé não precisa ser grande, a fé não precisa ser monumental. Tem pessoas que acreditam que para alcançar um grande milagre é preciso ter uma grande fé. É muito pelo contrário. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte, erga-te e lança-te no mar, e ele se lançará. Jesus quer dizer que a gente precisa usar a fé, porque o que importa não é o tamanho, o que importa é colocá-la em ação nas nossas vidas. E o centurião, ele colocou a fé em ação. Ele falou assim, mande uma palavra, para mim é suficiente, eu creio que meu servo ficará curado. Porque se eu, que sou um ser humano qualquer, falo para um servo, faça isso, ele faz. Falo para um soldado, vai, ele vai. Se o Senhor disser para a doença sair, a doença vai te obedecer. E certamente a doença sairá. Comece a praticar essa fé. Comece a praticar a qualidade da tua fé. Ao invés de você estar preocupado em aumentá-la, pratique a sua fé. Às vezes o tamanho da nossa fé, ela é proporcional ao desafio que nós enfrentamos. É verdade. Às vezes o problema que se levanta diante de nós, ele é tão assustador
que Ele é capaz de fazer minimizar a nossa fé, faz com que nós nos sintamos tão pequenininhos, uma fé tão pequenininha. Isso é normal. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que o que Ele precisa é que você use, mesmo ela pequenininha, para que ela possa produzir as maravilhas, o sobrenatural, que é o seu coração e a sua vida espera. E Jesus continuou dizendo: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Observe que o Senhor Jesus fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa. O lugar dos filhos, né? O lugar daqueles que tinham o direito, né? Hereditário, proveniente da descendência de Abraão, amigo de Deus. Significa que a religiosidade, ela não é capaz de nos favorecer e nem é capaz de nos fazer agradar a Deus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente significa que muitas pessoas que não são da religião ou não são religiosas, mas que vão usar a fé e vão alcançar os milagres que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, tem poder para realizar. Então é isso que nós precisamos mentalizar. Precisamos usar a fé que Ele colocou dentro de nós em ação, colocá-la em ação para que o poder dele se manifeste e a vontade dele se cumpra. Lembre-se, a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Entretanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que o milagre que você ainda não recebeu não aconteceu por conta de que Deus não quer que aconteça. Muito pelo contrário, certamente Ele quer que aconteça. Esse milagre só não aconteceu porque você precisa usar a sua fé de forma que agrade a Deus e produza esse milagre. O terceiro milagre foi a cura da sogra de Pedro. E diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Já é o terceiro milagre que Jesus realiza depois daquela introdução de ensinos no Sermão do Monte, se preparando, ensinando as pessoas como terem relacionamento com Deus. E aqui ele demonstra, né, as consequências, o que decorre dessa comunhão íntima com Deus. Milagres acontecem. Talvez o que falta para o milagre acontecer na sua vida seja você se aprofundar na tua comunhão íntima com Deus. Pode ser que você até creia em Deus, mas esteja tão distante, tão negligente com a sua vida espiritual. Talvez você não tenha se dedicado tanto nos últimos tempos a estreitar laços com Jesus, em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, em aplicação dos ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Eu quero desafiar você e te encorajar a estreitar a tua comunhão com Jesus. Os milagres vão acontecer. Veja que a sogra de Pedro, imediatamente ao ser curada, ela passou a servi-lo. Sabe? Jesus quer fazer isso. Jesus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida para que nós possamos servi-lo. Sim, servi-lo como testemunhas.
testemunhas do poder dele, servi-los como referência e apontar ao mundo que existe sim um Deus vivo, atuante, que não envelheceu, que não ficou ultrapassado, não se tornou obsoleto, mas ainda hoje faz milagres extraordinários. Meu amigo, minha amiga, Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida para você poder testemunhá-lo aos quatro cantos desse mundo. E você pode ter certeza que esse milagre Ele vai realizar na sua vida. Versículo 16 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha só, Jesus continua cumprindo sua promessa, as profecias de Isaías, que dizem que certamente Jesus, Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si, Ele carregou sobre si. Não está mais sobre nós, está sobre Ele. E Ele quer arrancar do teu corpo essa dor, essa enfermidade, esse mal. Imediatamente Jesus começou então a ensinar as pessoas. Jesus, ele passa aqui a explicar como que nós podemos servir a Deus. E aqui o texto diz que Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Isso aqui é um ensinamento muito importante, porque nós não podemos servir a Jesus da maneira que nós desejamos ou como bem nos convier. O primeiro homem a se aproximar foi um escriba. Escriba é aqueles que faziam a escrita manual das palavras de Deus, da Bíblia, da Torá. E eles eram conhecedores profundos das Escrituras, dos profetas, das leis mosaicas. E ele se sentiu tocado em seguir e servir Jesus, ser um discípulo. E Jesus, advertindo, como hoje nos adverte, mostrando que o ministério da obra do Senhor Jesus, o ministério do evangelismo, ele não é para atender necessidades pessoais. É imprescindível que aquele que tem um desejo, um chamado, uma aspiração a fazer a obra de Deus, a servir a Jesus, entenda que esse serviço ele não vislumbra atender às nossas ambições. Por isso que Jesus falou, olha, as raposas, elas possuem seus covis, as aves dos céus têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não pense você que você vai alcançar algum privilégio, algum benefício, alguma vantagem pessoal ao me servir. Você tem que estar bem decidido, porque é um caminho difícil, é árduo, é um caminho onde a dedicação
a alteridade é integral. Nós vivemos para servir. Quem serve a Jesus vive para servir. E não a si mesmo, servir ao outro, servir ao próximo. Servir a Jesus exige abnegação, desprendimento, renúncia a si mesmo, a própria vida. Por isso Jesus, ele coloca à prova quem quer servi-lo, né? Então, qual é a recompensa, pastor André? A recompensa é celestial, espiritual. Jesus disse que aquele que o servir, o Pai o honrará. A recompensa vem do Pai. É algo que nós iremos receber no mundo por vir. Não é uma recompensa que alcançaremos ou obteremos aqui nesse mundo. É uma recompensa espiritual. E é necessário que nós estejamos a par disso, com isso muito bem claro, consciente dessa responsabilidade. O outro que se aproximou de Jesus, ele disse, olha, eu quero te seguir, mas eu preciso resolver um problema na minha família. Meu pai morreu, eu tenho que sepultá-lo. Jesus falou assim, não, deixa os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Isso quer dizer que, às vezes, a gente vai ter problemas a resolver na família e que não teremos como dar atenção, porque a exigência do ministério, da obra, ela nos consome por inteiro. Então Jesus falou assim, você tem que estar disposto a deixar para trás tudo isso, deixar que as coisas se resolvam sem você, porque agora você é um soldado em serviço do reino de Deus. No verso 23, Jesus acalma uma tempestade e diz assim, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É um grande ensinamento essa passagem, porque nós precisamos aprender com Jesus esse nível de confiança, de segurança. Quando você confia em Deus, você tem segurança mesmo em meio a tempestades. As tempestades não vêm para nos destruir. As tempestades não vêm para aniquilar a nossa vida. As tempestades surgem para fortalecer. É um treinamento da nossa fé. E elas são necessárias. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Pastor, por que Deus permite tantas aflições? Porque são nas aflições, nas lutas, nas tribulações, que a nossa fé se exercita. Entenda a fé como um músculo. Se você não exercita esse músculo, a tendência é ele se atrofiar. Mas se você o exercita, se você faz, os exercícios de musculação, esse músculo ele tende a se fortalecer e crescer. As tribulações, as lutas, as tempestades, elas têm por objetivo fortalecer e exercitar a nossa fé. E você precisa saber disso. Há uma promessa sobre a vida de todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Jesus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Existe uma promessa. Deus diz que nós não iremos passar por nenhuma situação da qual Ele
antecipadamente já não nos tenha provido de forças e capacidades. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, de fato e de verdade, saiba que o que você está passando, só está passando, porque Deus já te deu a capacidade de vencer e superar. E isso que tem que trazer paz e tranquilidade ao seu coração. É por isso que Jesus, no meio da tempestade, dormia. Por quê? Porque ele sabia que a vida dele estava segura nas mãos do Senhor. Ele sabia que o Pai velava por ele e que aquela tempestade não estaria ali para destruí-lo, porque Deus está no controle de tudo e nunca perde o controle de nada. Então tenha isso dentro do seu coração. Se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que Ele não permite que nada venha sobre nós que seja para além da nossa capacidade de suportar. E se você não entregou a sua vida a Jesus ainda e me assiste nesse estudo bíblico, faça isso o mais rápido possível. Não perca tempo. Aí onde você está, agora mesmo, entregue sua vida a Jesus. Permita que Jesus te guie, conduza teus passos. Se comprometa com Jesus a obedecer os seus ensinamentos e a viver de acordo com a sua vontade. A partir desse momento, a sua vida vai estar guardada por Ele e nada virá sobre você do qual Ele já não tenha dado condições de você superar. E o último evento, a cura de 2 endemoniados gadarenos, diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada dos porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Essa passagem é muito interessante porque nós podemos extrair daqui muitos ensinamentos. O primeiro, a gente precisa aprender a identificar, espiritualmente falando, nós precisamos ter discernimento espiritual de acontecimentos espirituais. Tem pessoas que criticam, que zombam, que escarnecem, dizendo: mas tudo vocês espiritualizam, tudo é demônio, tudo é demônio. Eu pergunto para você, por que a tempestade veio? Por que a tempestade tentou jogar Jesus e os discípulos no mar revolto? Porque Jesus estava se aproximando dos 2 rapazes para libertá-los. Aquela tempestade foi provocada por demônios. E os demônios provocaram aquilo para impedir Jesus de chegar até aqueles rapazes e fazer acontecer a libertação deles. E você precisa ter esse discernimento espiritual. Às vezes sua vida se agita de tal maneira e de forma assim tão inexplicável. Às vezes, do nada, quando tudo está tranquilo, está tudo calmo e sereno, de repente se levanta uma tempestade no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. Algo inexplicável, que acaba até te abalando emocionalmente. Você precisa identificar que isso é uma atuação maligna, procurando impedir você de chegar aonde Jesus já está te conduzindo. É porque o milagre está perto e os demônios não querem que você o alcance.
Tem pessoas que falam assim, demônio é mentira, demônio não existe. Demônios é uma história que os pastores contam para botar medo nas pessoas. Bom, se isso é mentira, se demônio não existe, então Jesus é mentiroso, porque é Jesus que está dizendo aqui que os dois rapazes estavam endemoniados. E Jesus expulsou esses demônios e os demônios pediram até para entrar nos porcos. Sabia que os demônios entram em animais? Nos cachorros, nos gatos, nos animais. Entraram nos porcos. Então, veja, irmãos, que a batalha espiritual é verdadeira. Jesus, ele não ia nos mentir. Ele disse, eu vi quando Satanás caiu do céu como relâmpago e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus. Ele está dizendo aqui que o número de demônios que caíram com Lúcifer corresponde a 1/3 das estrelas dos céus. Aí você faz o cálculo. Quantas estrelas tem? Infinitas, não é verdade? 1/3 disso é demônio. Tem demônio por toda parte. Tem demônio em todo lugar. Que isso, pastor? Sim. É por isso que nós vemos tanta desgraça, destruição no mundo. Doenças, misérias, mortes, traições. A gente vê a ambição crescendo cada dia mais, o amor se esfriando no coração de quase todos. A gente vê que a vida humana se tornou banal, se mata por um celular, se mata por uma herança. Filhos matam os pais para ficar com a herança, porque existe a atuação das trevas. Por isso, é urgente a necessidade de todos se apegarem a Deus. Somente no esconderijo do Altíssimo nós encontramos proteção. A sua vida precisa estar guardada no esconderijo do Altíssimo. Não é uma tentativa de te amedrontar e nem de te assustar. Muito pelo contrário. Deus não quer que a gente viva amedrontado. Você sabia disso? Em toda a Bíblia está escrito 366 vezes, não temas. Porque Deus não quer que a gente viva temendo, com medo. Reparou que 366 vezes dá uma vez por dia, até nos anos bissextos? Porque Deus não quer que a gente tema um só dia sequer das nossas vidas, mas que estejamos seguros no seu abrigo, no seu esconderijo, que estejamos seguros em sua proteção. A maldade existe, a inveja existe, o olho grande existe, a bruxaria existe, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É imprescindível que nós estejamos guardados na comunhão, na proteção, no abrigo seguro do Altíssimo. Esse mal não pode nos tocar porque ele já deu ordem aos seus anjos para que nos guardem. Por isso, não perca tempo, mantenha-se em comunhão com Deus, mantenha a sua vida em comunhão com Deus, aumente ainda mais sua proximidade com Jesus. Procure ir à igreja, se você está afastado, procure a igreja. Se você já tem ido, se firme mais ainda, procure ir mais do que um culto, vá mais vezes. Você vai vencer mais próximo de Deus. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus nada podemos fazer. Nós vamos ficando por aqui com o nosso estudo de hoje no capítulo 8 e voltaremos na próxima aula, prosseguindo no capítulo 9. E assim seguiremos até completarmos todo o Novo Testamento. E não vai acabar não. Quando acabarmos a leitura do Novo Testamento, iniciaremos o Antigo Testamento. Nós fizemos essa escolha por questões didáticas. Começamos pelo Novo Testamento porque é um ensinamento mais fácil de ser assimilado.
para te dar preparação, estrutura para quando nós começarmos o Antigo, você ter uma clareza, uma compreensão mais abrangente do que nós vamos ler e estudar da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e eu te aguardo no nosso próximo capítulo. Até mais.